Vamos introduzir aqui um outro conceito do Python que é utilizado em muitas outras linguagens de programação, que é a possibilidade de tu utilizares outros scripts no interior de um script principal. E estamos a falar o equivalente para quem vem do ecossistema do PHP ao require once, ou require ou include. No caso de quem vem do ecossistema do JavaScript, estamos a falar da importação de estruturas de outros fecheiros. Aqui no Python estamos a falar exatamente disso, é a importação de outros scripts que podem ter lá funções, classes, etc. Então vamos fazer aqui um exemplo muito simples. Se eu fizer aqui um print e colocar aqui script1, ok? Vamos simplesmente colocar aqui script, e se eu agora executar isto, obviamente vamos ter aqui script. Mas se eu agora quiser criar aqui um outro script novo, vamos colocar aqui novo.py, e colocar aqui um print de novo, o que vai acontecer é que dentro do meu script.py eu quero utilizar este meu script novo. O que é que eu tenho que fazer? Muito simples. Vou fazer aqui um import, e agora vou escrever aqui novo. E repara que no IntelliSense ele já conhece a existência aqui deste módulo. Então, se eu agora guardar isto, o que é que tu achas que vai acontecer? Quando eu executar aqui o meu código, ele vai primeiro apresentar novo e depois script. Porquê? Ao fazer a importação, automaticamente ele executa o código que lá estiver. Ora, tradicionalmente, estes modelos, ou módulos, perdão, que nós vamos aqui utilizar, não é suposto terem outputs diretos. Eles normalmente são utilizados para terem funções, classes ou outras estruturas, ou até coleções, por exemplo. Bom, então neste caso em concreto vamos verificar aqui, ou vamos fazer aqui algumas experiências. Imagina que eu defino aqui uma variável, nome, igual a João. Vamos definir aqui o apelido, igual a Ribeiro. Pergunta que se impõe. Será que estas variáveis vão existir aqui dentro para eu poder apresentar o meu nome completo? Isto é, nome, vírgula, apelido? Bom, como podes observar, já estamos a ter aqui aparentemente um problema. Ele diz-nos o seguinte, name error, nome is not defined. Did you mean none? Isto é, ele dá uma sugestão. Eu disse, não, eu pensei que ao importar aqui o novo, o nome também iria passar a estar disponível. Ora, aqui entra esta novidade. Não está disponível a não ser que tu coloques aqui novo, ok? Então eu vou mostrar aqui novo, ponto, e agora já aparece aqui no IntelliSense nome, vírgula, novo, ponto, apelido. Então, desta forma, o que vai agora acontecer é que os valores já vão ser apresentados, isto é, as variáveis que estão definidas no novo.py já estão a ser importadas para o meu script e podem ser apresentadas para isso usando esta referência ao nome do módulo. Como é óbvio, nós podemos agora trabalhar aqui, por exemplo, isto de uma outra forma. Eu vou alterar o nome para matemática, ok? E já te vou explicar uma outra situação, é que se eu colocasse aqui math já é um módulo que existe no próprio Python e, portanto, eu não posso utilizar isto, porque senão vou estar a fazer a importação de algo que é nativo do meu Python e não deste novo script que eu aqui tenho. Então vou-lhe chamar matemática. Se eu agora aqui, o meu Visual Studio Code vai-me perguntar, olha, queres renomear tudo isto? E eu disse, sim, ok, renomeia. Então o que é que ele vai fazer? Alterei aqui o nome do script e ele automaticamente fez aqui as alterações também. Bom, mas vamos aqui remover isto e dizer o seguinte, eu quero importar aqui a matemática, mas na matemática, em vez de ter aqui a definição de duas variáveis, eu vou ter aqui duas funções. Def adicionar, vou colocar aqui o x e o y e vamos devolver um return de x mais y. Vamos aproveitar este código e vamos definir também aqui outras funções. Neste caso temos o subtrair, ok? Temos aqui o multiplicar e vamos ter aqui o dividir, certo? Então aqui nós vamos ter o menos, aqui vamos ter o asterisco, que é o símbolo para a multiplicação, e aqui nós vamos ter a divisão, que é a barra, ok? Então agora eu posso muito simplesmente chegar aqui e dizer, ok, eu importei a matemática, o que significa que eu importei um módulo que contém 4 funções. Eu posso fazer um print, operações, vamos colocar isto tudo aqui em volta de aspas, operações matemáticas. E agora vou definir, inclusive, aqui o valor x, pode ser, para não haver problemas, o parcela 1 vai ser igual, ou melhor, valor 1, não vamos chamar parcela, valor 1, 10,
e o valor 2 é igual a 5. E agora eu posso fazer aqui um print, e o que é que eu vou fazer? Se eu quiser a adição, vou colocar aqui matemática.adicionar, e agora vou colocar aqui o valor 1 e depois o valor 2. Certo? E agora, quando eu for executar aqui o meu código, nós temos então aqui operações matemáticas e 15, porque é o resultado de 10 mais 5. Se eu agora replicar tudo isto e fizer aqui a subtração, subtrair, aqui multiplicar e aqui o dividir. E agora, se eu guardar tudo isto e executar, nós vamos ter então aqui os respectivos resultados. Então a utilização dos módulos tem esta perspectiva que já te é familiar se vens de outras linguagens de programação. É o facto de poderes incluir no interior dos teus scripts principais alguns módulos que existem definidos num outro contexto, isto é, estão definidos aqui dentro da mesma pasta, neste caso em concreto, e aqui então o script.py foi capaz de o ir buscar. Vamos imaginar aqui um outro cenário. Nós temos aqui estas funções todas. Vamos imaginar que nós temos aqui vamos ter aqui este exemplo, por exemplo, que é a definição de dictionary, por exemplo. Vamos colocar aqui dados é igual e vamos definir aqui o nosso dicionário. Vamos colocar aqui nome, vamos colocar aqui nome, 2 pontos, João. Vamos colocar aqui a vírgula. Vamos colocar aqui o apelido, vamos colocar Ribeiro, ok? E vamos colocar aqui a data de nascimento. Não, vamos colocar aqui o país. País, e vamos colocar aqui Portugal, ok? Bom, como é que isto vai estar disponível para eu poder apresentar aqui? Vamos aqui colocar print, vamos colocar matemática, ponto, e agora repara, aparecem aqui dados. Repara que a simbologia que aparece aqui é diferente, para tu poderes identificar de forma muito clara o que é que são funções e o que é que são dados. E neste caso em concreto eu posso clicar aqui e ele diz-me inclusive que tipo de informação é que eu estou aqui a aceder, que é um dicionário com valores, o chave-valor, neste caso string, vírgula string. Então se eu clicar agora aqui, o que vai acontecer é que quando eu abrir aqui este espaço, eu vou poder aqui colocar, por exemplo, o nome. Vamos colocar aqui nome, ok? Vamos verificar o que é que vai acontecer. Se eu agora executar aqui, repara como aparece o João. Portanto, é muito importante termos esta noção de que nós temos que colocar aqui o nome do nosso módulo antes de podermos utilizar as estruturas que estão definidas dentro dele. Mas podes por alguma razão achar que, ok, eu defini um módulo chamado matemática.py, mas eu não quero estar a utilizar sempre matemática. Podes criar um alias, isto é, podes fazer um renaming do teu módulo. Como? Quando fazes a importação, podes colocar aqui, por exemplo, has mt, de matemática. Então agora, deixamos de utilizar aqui o matemática. Repara que o próprio Visual Studio Code apresenta esta inconformidade no nosso código, porque nós alteramos o nome do nosso import, isto é, aqui nós temos claramente identificado qual é o módulo que nós queremos carregar, mas nós atribuímos-lhe um novo nome. Então eu vou aqui chegar, vou fazer aqui a seleção disto tudo e vou alterar para MT. E então nós vamos ter exatamente o mesmo resultado, mas com um nome novo que nós decidimos atribuir ao nosso módulo. Tal como acontece com outras linguagens de programação, o Python também tem muitos módulos built-in. E nós já referimos aqui, inclusive, a um deles, que é o math. Então, se eu fizer aqui o import math já existe. Repara, é aqui então um módulo que providencia o acesso a funções matemáticas definidas em modo standard C. Bom, o que é que isto permite-me fazer? Eu não tenho que reinventar a roda. Eu tenho já aqui um conjunto de funções matemáticas mais avançadas ou de alguns valores que já são conhecidos, como é o caso do π, ou funções como é o caso do cálculo da raiz quadrada ou o cálculo de números exponenciais, etc. Vou-te mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, se eu quiser apresentar o valor do número π, vamos colocar math.pi. Ok? Então, se eu agora executar aqui este código, nós vamos ter a oportunidade de ver que temos aqui aquela constante matemática do valor de π. Eu posso fazer, inclusive, por exemplo, o seguinte, quero saber o valor de 2 elevado ao cubo. Então, eu vou utilizar o math.pow. E, aqui vamos colocar pow. E dentro do pow eu vou colocar, olha, 2 elevado ao cubo. Ora, 2 elevado ao cubo vai então resultar no valor 8. Que é 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Posso utilizar, por exemplo, a raiz quadrada.
vamos colocar aqui o math, não tenho que saber calcular a raiz quadrada, eu tenho que saber usar a função square root, ou o sqrt, que neste caso eu posso dizer, olha, que raiz quadrada de 64, que eu sei que é o valor 8 também. Ou aqui a raiz quadrada de 128 e nós vamos aqui executar e vamos verificar que dá este valor com casas decimais. Portanto, como podes verificar, existem depois muitos outros módulos que estão à nossa disposição. Não são poucos, são bastantes. Temos o OS para interagir com o sistema de fecheiros, variáveis de ambientes, etc. Temos a parte do sys, que é para aceder a parâmetros e funções específicos do nosso sistema, o pathlib, o shutil, que é um conjunto de operações mais de alto nível para copiar, mover e eliminar file trees, isto é, aqui árvores de fecheiros e pastas, etc. Depois temos aqui módulos para trabalhar o datetime, para trabalhar coleções, para matemática, para gerar valores randómicos, para trabalhar com o JSON e por aí vai. É assim que uma linguagem de programação é construída, é recorrendo a um conjunto de mecanismos previamente criados para ela, neste caso é através dos módulos, e aos quais nós podemos recorrer para agilizar os nossos processos e não termos que reinventar a roda, isto é, não termos que refazer determinado conjunto de funções que, por padrão, a própria linguagem já contém. No decorrer desta playlist iremos certamente falar mais sobre módulos, mais alguns aspectos, mas deixa-me fechar então este vídeo apenas com uma outra informação. Por exemplo, vamos voltar aqui ao nosso módulo da matemática. Imagina que tu não queres importar os dados todos ou as estruturas todas do módulo. Queres importar, por exemplo, apenas a função adicionar. Então, nós verificamos que se eu fizer aqui um import matemática, eu posso agora fazer aqui um print e depois usar matemática e ponto adicionar e depois colocar aqui 10,20. Ok? E vamos ter então este output que aqui está. Mas imagina que eu quero simplificar isto e eu vou utilizar várias vezes uma função do próprio módulo da matemática. Eu posso fazer o seguinte: from matemática, ou melhor, vamos colocar aqui, sim, é isto. From matemática, importar apenas o quê? O adicionar. Ok? E repara que inclusive o próprio IntelliSense, quando eu começo a escrever adicionar, ou quando eu faço aqui a parte, okay, tem que ser mesmo adicionar, ele vai me importar agora só a função adicionar. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte: aqui é como se a função passasse a estar definida dentro do meu módulo. Então se eu agora executar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 100 para vermos um resultado diferente ali no terminal, cá está o 120. Então, basicamente eu fui buscar apenas esta componente que aqui está, importada de um módulo que contém um conjunto de estruturas maior, mas que eu quis aqui aproveitar como se tivesse sido definido aqui dentro. Portanto, existe toda esta elasticidade por parte do Python, como podes verificar, não é difícil de entender como utilizar este conceito.